Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do podcast do NFT, o Núcleo Futuro e Tendências da ADVB do Paraná, que está trazendo insights do que vamos ver por aí daqui 5 ou 10 anos nas mais diversas áreas de atuação. Como você acompanhou em outros episódios, dividimos o nosso núcleo em squads e hoje é a vez do Digitech. São produtos digitais que teve justamente a incumbência de estudar e mapear quais serão esses produtos para os que a gente usa hoje em dia e para os próximos 5 ou 10 anos. E com muita honra recebo aqui dois convidados de peso, inclusive como não podia deixar de ser. E pensa no currículo desses caras, olha só. Eduardo Carvalho, presidente da Equinix para a América Latina, tem mais de 20 anos de experiência no mercado de telecom e data centers e também passagens por grandes empresas. Ele cursou administração de empresas e ampliou os seus conhecimentos, sabe onde? Kellogg, Columbia e Berkeley nos Estados Unidos. E foi também nomeado presidente da Equinix aqui no Brasil em 2013 e agora, no ano passado, para a América Latina. Eduardo, muito obrigado pela participação online, né? Onde você está agora e seja muito bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite, é sempre uma honra falar com vocês. O Ricardo é um amigo aí de longa data. Sempre que eu posso, nós nos falamos. E Felipe, muito obrigado pela introdução. Eu tenho um prazer muito grande em falar sobre o nosso mercado, falar sobre a economia digital. Então, acho que a gente tem muito que conversar aqui. E aí o Eduardo já trouxe um spoiler, né, do outro... Em São Paulo, né? Legal, obrigado. Em São Paulo. A gente está aproveitando aqui o horário do almoço, inclusive, né, do Eduardo. Obrigado, Eduardo. E ele já trouxe um spoiler também do Ricardo. O Ricardo, que é meu parceiro aqui, membro do NFT, o Ricardo Quareng, né, que é jornalista também, somos jornalistas. Ele é conselheiro da ADVB, claro, empresário e CEO da consultoria Marston Human Resources e também da RM1 Corp e diretor do grupo CTF RH, empresas que tem sede em São Paulo e aqui em Curitiba. E ele fica nessa ponte aérea São Paulo-Curitiba, essa loucura que a gente gosta, né, Ricardo? Exatamente. E aí também tem diversos clientes do país, é partner do BR Angels Invest e também conselheiro aqui da DVB. Também foi âncora e editor-chefe do programa Líder SA no SBT e embaixador da Agência Espacial da NASA aqui no Brasil. Ricardo, que prazer ter você conosco. Felipe, é uma alegria enorme estar aqui com você, estar mais uma vez com o Eduardo Carvalho, que já tive a oportunidade de entrevistar em outras emissoras e sempre traz um conteúdo muito relevante, muito legal, muito atualizado. Afinal de contas, a Equinix é onde está hospedado tudo aquilo que a gente vê na nuvem e não, né, Eduardo? Amazon, Google, Cloud, etc, etc. Microsoft. Tá. Só isso. Todas as informações de todos nós estão nas mãos da Equinix. Obrigado pelo convite, Felipe. É uma honra, uma alegria participar também da DVB e dessa nova iniciativa dos podcasts. Ótimo, obrigado, Ricardo. Então eu vou começar já com o Eduardo para ele contar um pouquinho para a gente como é que funciona, né, essa gigante de tecnologia. Hoje tem quase 10 mil clientes, mas os principais players aí na tecnologia. Então, a Equinix que oferece essa infraestrutura digital para, no fim das contas, obviamente, otimizar os fluxos e principalmente ajudar a aumentar as vendas, né? E a gente fala muito disso aqui na DVB. Então, Eduardo, conta pra gente aí um pouquinho da operação da Equinix e você que é responsável pela empresa em toda a América Latina. Primeiro é um prazer estar falando com vocês, com a DVB. Eu comecei na área de vendas, então eu tenho vendas no meu sangue. Sou um entusiasta da área de desenvolvimento dessa área de vendas, de cada vez mais nós valorizarmos esse setor da companhia, que é a força motriz das companhias. E falando um pouco da Equinix, nós somos a base da economia digital mundial. Nós temos 240 data centers espalhados por todos os continentes, estamos exatamente em todos os continentes. Temos aqui no Brasil 7 data centers e estamos construindo mais 2, um no Rio de Janeiro e mais um em São Paulo. Temos aí na América Latina, ao todo, 17 data centers no México, na Colômbia, no Chile, no Peru. Estamos olhando fortemente para expandirmos as nossas atuações geográficas, não só nesses países que eu citei, mas também em outros estados aqui do Brasil. Basicamente, hoje nós abrigamos todos os principais access nodes que nós chamamos dos Cloud Service Providers. Quando eu falo Cloud Service Providers, eu estou falando desde Alibaba,
passando por Amazon, passando por Microsoft, Google, Oracle, o IBM Cloud e todos os outros que conectam as empresas, né? Porque todas as empresas hoje elas têm soluções híbridas entre as físicas e as virtuais. As virtuais elas estão dentro dessas empresas de cloud que eu mencionei e as físicas basicamente conosco e outros players, obviamente, do mercado. Eduardo, e hoje a gente está seguro no ambiente digital? Não. Nós criamos instâncias, obviamente, de segurança. Todos nós temos, como grandes empresas, os melhores equipamentos de segurança, mas isso não quer dizer que nós tenhamos as melhores práticas. Então, essa questão de segurança, hoje, é uma questão muito relevante dentro das empresas, em como melhorar as práticas, em como você dar limites para os funcionários, e isso aí passa por uma educação digital. Eu tenho dito sempre nas minhas apresentações que isso deveria ser matéria hoje das escolas, do primário, etc., porque basicamente todos nós hoje usamos, desde os 5 anos de idade, nós temos acesso à internet, então isso passa por uma educação digital. As maiores invasões, roubo de dados que nós tivemos foi por má prática, foi por alguém que acessou conteúdos indevidos dentro da companhia. Então a gente tem aqui, por exemplo, na Equinix, treinamentos quase que mensais dos funcionários para boas práticas. Eu acredito que nas outras corporações também nós tenhamos. Então isso passa por boas práticas. Não adianta você ter os melhores equipamentos, os melhores appliances de segurança se você não tiver as melhores práticas. Ricardo, o Eduardo traz uma questão importante da capacitação dos funcionários e você tem experiência nisso, até pela consultoria, né? A gente fala também em transformação digital. Como é que hoje está o mercado disso? Existe essa capacitação? As pessoas estão antenadas a essa segurança digital durante a sua transformação, tanto das pessoas quanto das empresas? Olha, Felipe, naturalmente que nas grandes companhias existem inúmeras iniciativas nesse sentido, mas, como o Eduardo colocou, de uma forma simplista, né, Eduardo, talvez o grande vilão da segurança digital seja o próprio usuário, né? E muitas empresas de pequeno e médio porte não estão tão atentas por N questões. Uma delas, naturalmente, que é a questão dos recursos financeiros mesmo, né? Mas não estão tão atentas quanto deveriam, né? Hoje os nossos dados estão espalhados em inúmeras frentes, em inúmeras plataformas e muitas delas que nós nem temos o conhecimento que eles estão lá, né? Então, sem sombra de dúvidas, quando o Eduardo traz essa questão, acho que vai além realmente da educação corporativa, né? Nós precisamos pensar talvez numa solução educacional na própria educação de base. Afinal de contas, isso é uma realidade para a nossa geração, já é uma realidade, para as que estão vindo sem sombra de dúvidas e para as futuras nem se fala, né, Felipe? Hoje se a gente joga o nosso nome completo num site de busca, como o Google, por exemplo, ele te traz tudo. O endereço, o telefone, o CPF, inclusive o CPF, né? Então, assim, essas informações hoje deixaram de ser particulares e passaram a ser públicas, né, Eduardo? Como é que as pessoas precisam, então, estar atentas e, principalmente, a gente falando aqui com empresários, né, que soluções a gente hoje encontra no mercado para garantir essa segurança digital? Então, no campo básico da estrutura, os data centers, pela continuidade de negócio. Então, você não pode sofrer uma parada no seu negócio hoje por falta de energia elétrica. Isso os data centers garantem, esse tipo de segurança. Eu digo o seguinte, hoje todas as empresas que nascem hoje, o Ricardo é muito particularmente voltado às startups, ele é investidor também e ele pode inclusive acrescentar o que ele quiser, que ele conhece muito esse assunto. Obrigado. Elas nascem todas em cima de uma plataforma de TI quase, elas nascem todas em cima de um aplicativo. No nascedor da empresa é importante que nós tenhamos ciência, que nós temos que ter instâncias de segurança, obviamente, porque eventualmente uma startup sofrer algum tipo de invasão ou qualquer tipo de hackeamento que seja, ela já nasce morta. Então ela precisa ter esses princípios de segurança logo quando nasce. A economia digital hoje, ela é a força motriz do mundo. Hoje, se nós
pegarmos hoje e se porventura um dos data centers maiores do mundo, da rede de data centers, tiver um colapso, ela para a economia mundial. E quando eu digo economia mundial, é economia digital. Então a responsabilidade que nós temos nesse âmbito é muito grande. Hoje, se nós vivemos sem um desses cloud service providers, eu não vou citar o nome aqui, que eu não quero nenhuma alusão à parada deles, seria catastrófico hoje para a economia, porque todas as empresas, ou quase todas as empresas, elas têm alguma instância dentro de uma cloud, dentro de um data center. Ou se elas não têm, elas terão. Então, tudo que você cria dentro de uma empresa tem uma parte de TI acoplada à criação, ou seja, um produto ele tem um app, ele tem um site, ou ele tem qualquer coisa correlata. Então tudo isso ele está dentro de uma cloud ou dentro de um data center indiretamente. E é curioso porque a gente já ouviu, né, muitas vezes pessoas dizerem que toda empresa, se não é de tecnologia, será de tecnologia. Mas é justamente por isso, né, porque precisa ter esse ambiente voltado à tecnologia. E isso deve acontecer em quanto tempo? Você imagina que as empresas precisam investir desde já, e aí trazendo já, né, para o objetivo do nosso núcleo, que é olhar o futuro e as tendências. Isso deve acontecer num curto prazo? Veja só, se nós pensarmos a pandemia algum tempo atrás sem TI, imagine o quão catastrófico seria, foi catastrófico, mas seria muito mais. Então, o que nos salvou foram as food techs que já existiam. As empresas que não tinham projetos de tecnologia, elas sucumbiram, elas morreram, e as que tinham aceleraram. Tanto é que nós apresentamos um crescimento exponencial durante a pandemia. Por quê? Pela essa questão de digitalização. Eu acho que hoje toda empresa ela tem um projeto de digitalização e de aceleração digital, ou seja, como é que ela vai chegar ao consumidor final com mais facilidade. Junto com isso, você tem todas as tecnologias de conectividade chegando, como o 5G, que ele vai conseguir levar ainda mais para longe a tecnologia. Ele vai descentralizar essa tecnologia dos grandes centros. Então, a gente tem falado muito do FAR Metro, que é as instâncias que se instalarão nos interiores dos países, e o Metro Edge, que é onde a Equinix se concentra com todo o conteúdo. Mas essas instâncias que serão criadas ao redor, no interior dos estados, no interior dos países, elas vão buscar esse conteúdo nosso aqui nos grandes centros. Eduardo, teve uma pesquisa relativamente recente da Equinix, né, que 65% dos líderes digitais do Brasil esperam mudanças no longo prazo aí em relação a como as pessoas trabalham, né? É uma pesquisa que eu soube envolveu mais de 25 países, diversos continentes. Conta pra gente um pouco do resultado desse relatório e o que ele impacta do ponto de vista de quem está com uma iniciativa, ou já existe a sua empresa, ou está com uma iniciativa de um novo negócio. Então, essa questão, assim, há empresas hoje que nascem, Ricardo, que as pessoas não se conhecem pessoalmente. E eu sou investidor de startups também, tenho, assim, 8 investimentos mais ou menos em startup, passando por tech foods, etc. E uma dessas empresas, ela foi até vendida recentemente, as pessoas assim, se encontraram 1 ou 2 vezes em 5 anos de trabalho. Então, assim, esse aspecto do trabalho remoto, ele cresceu muito durante a pandemia, ele já era uma realidade nos Estados Unidos, mas mudou muito. Eu, particularmente, não acredito que isso se consolide ao longo dos anos, ou seja, eu tenho para mim, e isso eu acredito muito, que a combustão colaborativa, ela faz a diferença na criatividade e no ambiente de uma empresa, de uma corporação já estabelecida, por exemplo, como a Equinix e outros grandes players no mercado, Dell, Intel e HP. Então, eu acredito muito que isso vai sofrer um revés. Eu acho que nós não vamos ficar, por exemplo, somente no remoto. A gente já aqui na Equinix, por exemplo, a gente incentiva pelo menos 2 vezes por semana no escritório. Ao passo que outras empresas estão exigindo 3 ou 4 vezes, mas isso vai variar de corporação para corporação. Eu ainda acredito que nós tenhamos aí um meio termo entre 3 vezes
por semana no escritório. Obviamente que nós tínhamos uma cultura anterior que não fazia muito sentido de nós exigirmos a presença de todas as pessoas possíveis no escritório na segunda-feira, enfrentando o trânsito, transporte urbano, mobilidade urbana, todas com problemas aí de deslocamento. Mas eu acho que o modelo híbrido ele vai se consolidar. Nós vamos encontrar um meio termo aí. Aproveitando, Eduardo, trazendo também da tua experiência, como é que você avalia essa questão do modelo híbrido nos próximos anos, 5, 10 anos? Sem sombra de dúvidas, Felipe, é uma realidade, né? Há inclusive um movimento que nós temos que fazer junto às empresas, nós enquanto consultoria, porque muitos dos colaboradores já não querem mais trabalhar nos escritórios e tem uma certa resistência até ao modelo híbrido, mas naturalmente que o contato humano é o que faz com que a dinâmica e as emoções, afinal de contas, é isso que nos diferencia dos robôs, sejam trocadas, né? Por vezes, Felipe, é justamente no momento de uma risada, no momento de um suspiro, que você vai entender o seu colega e vai criar uma relação mais próxima de trabalho. Nas empresas de tecnologia, hoje, o Eduardo sabe tão bem ou melhor do que eu disso, é difícil contratar pessoas para trabalho presencial, quase impossível, inclusive porque as barreiras não são mais nem regionais, elas foram internacionalizadas. Tem muitas organizações de outros países que contratam no Brasil, na Índia, esses centros produtores desse tipo de mão de obra, né, por questões de câmbio também, naturalmente, né, por vezes abrem filiais no Brasil com essa finalidade. Agora, é necessário que se compreenda que há essa necessidade, sim, em alguns momentos, do contato, né? Para que existam as relações, elas sejam mais pessoalizadas também, ainda que no ambiente profissional. E aproveitando e trazendo um pouco, Ricardo, da pesquisa, né, que o Squad Digitec fez, o que são produtos digitais e como eles podem contribuir, inclusive nesse modelo de trabalho híbrido, né, em que você tem a possibilidade e as empresas oferecem a possibilidade desse trabalho remoto, né? Mas que também tem o escritório para quem precise. E aí tem alguns momentos, né, em que você em casa às vezes se depara com alguma dificuldade, do tipo, acabou a luz, está sem internet, e aí você tem um escritório em que você pode trabalhar e isso, claro, quem mora na cidade onde tem a empresa, onde a empresa tem sede. Então fala um pouquinho aí pra gente desses produtos digitais. Perfeito. Só complementando o que você colocou, isso é uma coisa importante também para o empresário levar em consideração. Em alguns cargos que a remuneração é compatível, as pessoas conseguem ter um ambiente de trabalho adequado para trabalhar à distância, mas nem sempre essa é a realidade de grande parte dos colaboradores. Até com relação a uma cadeira, por exemplo, né? Uma cadeira que você proporcione um mínimo conforto ali para o colaborador que tem o trabalho remoto, né? Perfeito. Voltando à tua colocação, né, os produtos digitais são os ativos intangíveis ou as mídias que podem ser vendidas, distribuídas repetidamente sem a necessidade de existência de estoque, né? Naturalmente que eles vêm ganhando uma expressão muito grande em todos os ambientes, inclusive do ponto de vista aí, o Eduardo também participa desse universo das startups, possibilitando muitos pequenos negócios começarem com um investimento muito baixo, né? Nós sabemos que uma startup as startups em geral têm um índice de mortalidade relativamente grande, na verdade bastante grande, mas isso incentiva também a criatividade e o empreendedorismo. Então, gostaria de passar a bola novamente para o Eduardo. Como você entende, Eduardo, que esses produtos digitais apoiam as empresas, a comunidade em geral, aí mais do ponto de vista de vendas e marketing, que é o enfoque do nosso público aqui da DVB? Eu acho que essa interface hoje, né, do consumidor com a empresa, ela é basicamente feita por produtos digitais, né? Eu acho que eu sempre digo aqui para os vendedores da empresa que na minha época era tudo no papel, nós não tínhamos, na minha época de vendedor, nós não tínhamos esse suporte que nós temos hoje com softwares e aplicativos. Era na lista telefônica, Eduardo? Era na lista telefônica. Eu, quando era vendedor da Xerox, eu tinha uma Bíblia, era
O meu guia, o meu Waze era em papel, tá? Então, assim, eu ficava por step ali para onde eu ia. Então, assim, o mundo mudou e as facilidades aumentaram. Então, a performance precisa melhorar também. Precisamos vender mais a partir dessa premissa que nós temos um suporte mais consistente. Agora, hoje, por exemplo, a gente trabalha com inteligência artificial aqui dentro. Então, quando eu vou a um cliente, eu tenho todo o mapa de consumo dele, até tráfego eu tenho. Então, esses produtos, esse suporte que nós temos, ele faz com que o vendedor tenha mais informações para chegar na ponta, para chegar no cliente e se preparar melhor para as reuniões, né? Então, é fundamental isso hoje no nosso mundo. E esse processo, ele vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Ele vem escalando cada vez mais. Eu acho que o grande trunfo realmente do uso da tecnologia é justamente a otimização, né? Em que você consegue produzir mais, melhor, em menos tempo, justamente por essa comparação, né, do mundo analógico, vamos dizer assim, quando a gente tinha tudo no papel, né? Então os endereços você tinha que, ou quando veio a internet, você imprimia ali, né, o endereço e os caminhos, mas antes disso alguns mapas, né? Existiam livros com mapas e que você percorria e que tinha que andar com o livro no carro, embaixo do banco ou no porta-luvas, né, para encontrar o endereço, justamente porque era outro mundo, né? E eu não imagino hoje as novas gerações, né, lidando com isso, né, com esse mundo analógico, vamos dizer assim. Eduardo, e como é que você avalia hoje essa evolução e mais, assim, a pergunta do milhão aqui, né? Como estará esse mercado para daqui 5 ou 10 anos? Então, hoje a gente já utiliza inteligência artificial, a gente fala em trabalho remoto, a gente tem essa preocupação com a segurança, né? Principalmente nessa área de tecnologia e dos data centers e também em cloud, né? Então, como é que você vê e prevê o futuro para daqui 5, 10 anos na sua área? Olha, na nossa área em específico aqui de data centers, a gente passa por um processo de evolução enorme, né? Particularmente a Equinix, eu sempre digo o seguinte, eu tive no meu primeiro kickoff na Equinix em Las Vegas, em 2012, onde o nosso advisor era o Jim Collins, do Great by Choice, escreveu vários livros, vários best-sellers aí para administração moderna, e ele disse o seguinte, uma frase que eu guardo até hoje, que a Equinix mudou a forma como o mundo compra data centers. A gente evoluiu. Na minha época de data centers, quando eu comecei em 2001, nós vendíamos lá um firewall, um backup, um servidor, etc. A Equinix, ela veio com o conceito de ecossistema de negócios, ou seja, você tem sell-side by side dentro das comunidades, dentro dos nossos data centers. Então, você cria comunidades de negócios ali dentro, ecossistemas de negócios. Quando eu digo ecossistema, nós falamos do ecossistema financeiro, no ecossistema de conteúdo, e eles compram e vendem seus serviços entre eles ali, entre os principais players, assim como os cloud service providers. Eles compram e vendem serviços dentro dos nossos data centers. A partir dessa evolução, a gente vem estudando como o mercado vai se comportar daqui a uns anos, daqui a 4, daqui a 5 anos. E ele passa por algumas premissas básicas. Por exemplo, concorrência não linear. Quem vai ser o meu concorrente? Talvez não seja um data center, talvez possa ser um aplicativo, possa ser alguma outra coisa. A gente viu recentemente as agências de publicidade, com o Facebook, com o Google, com outras, sofrerem uma concorrência da onde elas não tinham ideia que viria, assim como os taxistas com Uber, assim como os hotéis com Airbnb, etc. Então a gente vem pensando realmente em como esse mundo ele vai se comportar daqui para frente. Nós não temos uma resposta consistente até agora, nós não conseguimos enxergar como as empresas conseguiriam não ter suas bases de dados dentro dos data centers, mas a gente consegue ver como seriam os nossos serviços, qual o conceito de negócio que a gente vem criando para que a gente tenha uma relevância nesse mundo digital que nós temos hoje e conservarmos isso para os próximos anos. A gente acredita muito no conceito de ecossistema, no conceito de verticalização de negócios e no conceito, acima de tudo, de você ter empresas correlatas para formar as comunidades de negócios dentro dos data centers. Ou seja, quando você tem empresas de meio de pagamento, você tem que ter o retail também.
quando você tem as bolsas de valores, você tem que atrair as corretoras para dentro. E por aí vai. Então, você vai conseguindo formar ecossistemas de negócios, porque você, dentro dos data centers, existe uma particularidade que é uma conexão muito mais segura, com muito menos pontos de falha. Ou seja, se você tem as fibras na rua, você sempre corre risco. Dentro dos data centers é um cabo ótico que eu monitoro 100% do tempo, com custo menor, com performance muito acima das linhas dedicadas que existem nas ruas, interligando as empresas. Então, esse conceito de ecossistema é um conceito bem futurístico que a gente já trabalha há algum tempo. Eduardo, aí voltando um pouquinho num termo, né, que você utilizou, essa concorrência não linear, explica mais um pouquinho sobre o conceito e como vocês estão trabalhando isso além dos ecossistemas. A concorrência não linear, você disse, travou aqui. Isso, a concorrência não linear. Explicar um pouquinho esse conceito, como é que vocês trabalham com ela, né? Isso aí eu sempre digo, eu que toco nesse assunto, eu não sei se alguém já tocou nesse assunto anteriormente, eu desconheço, mas o que eu chamo de concorrência não linear são empresas que são criadas e é um concorrente que você nunca espera. Por exemplo, se você pegar a rede hoteleira, você jamais pensaria que um apartamento vazio de alguém seria um concorrente seu. Ou seja, você pega no Airbnb hoje, você aluga um apartamento ou uma casa com serviços, certo? Então, os hotéis não pensavam nisso como concorrência, ele pensava nas redes que são concorrentes normais deles. Então, isso, a gente precisa pensar bem fora da caixa hoje e examinar com respeito todas as criações no mercado. Ou seja, todas essas startups que surgem, elas podem ser um concorrente seu. Então, sempre vale uma análise preliminar antes do descarte. Porque, como o Ricardo disse, nascem muitas e morrem muitas. Porém, algumas são ouro que você tem ali para você trabalhar e escalar. Então, toda a análise dessas empresas, do mercado em si, do mercado de criação, ela tem que ser minuciosa. E é isso que nós fazemos hoje. A gente tem centros de estudos e desenvolvimento para que nós analisemos isso e não tenhamos uma surpresa desagradável no futuro. Perfeito, Ricardo. Como é que você avalia essa concorrência não linear? A gente pode trazer também para o âmbito da comunicação, por exemplo, né? As TVs não concorrem mais entre si apenas. Elas têm o streaming, né? Elas têm as próprias mídias sociais em que as pessoas passam mais tempo e deixam de consumir, né, os produtos, os programas hoje das TVs. Então, essa concorrência, todo mundo precisa ficar atento, não só nos seus players de mercado, nos seus concorrentes daquela área, mas também de outras áreas, e isso precisa urgentemente ser mapeado, né? Sem dúvida, tanto que as grandes emissoras de TV hoje necessariamente são multiplataforma e omnichannel. Ninguém hoje cria um novo produto, um novo programa no mercado de comunicação sem pensar nele nas mais diversas plataformas. Um ponto que o Eduardo coloca, e realmente esse é um termo, eu tive a oportunidade no DSA de entrevistar diversos presidentes de empresas, só ouvi esse termo do Eduardo, acho que é seu mesmo, viu, Eduardo? Ele é muito interessante sobre a óptica também num cenário do mercado tradicional. Tem muitos produtos tradicionais em que os gigantes que operam nesse segmento não conseguem ou não se atentam, talvez, para outras possibilidades que esse mercado pode oferecer, né? E aí a gente vê no universo das startups surgindo algumas iniciativas que elas naturalmente são criativas, mas que elas poderiam até ter surgido numa grande corporação, né? Mas no movimento do gigante ele é um pouco mais lento e os números são muito grandes, os valores, sempre se fala em milhões de dólares, bilhões de dólares, e às vezes não está se olhando para um determinado nicho de mercado, para um determinado público, para aquilo que, né, um termo já um pouco antigo, mas que continua valendo, para o tal do Oceano Azul, dentro daquele universo que já existe, né? É aí que eu acho que entra realmente para esses jovens, para esse pessoal que está empreendendo, as oportunidades, né? Talvez não é criar nada a partir do zero, né? Mas a inovação é você ver aquilo que já existe com outro olhar, como me disse, talvez em outros termos, o João Apolinário, numa oportunidade que eu o entrevistei, né? Ele mesmo, né, investiu
no Shark Tank, investiu numa moça que era cabeleireira, tinha uma ideia e trabalhava num salão de luxo, disso se transformou numa rede com um conceito diferente, e o filho dele até é quem toca essa operação. Então existem muitas oportunidades que quem está vendo o mercado de uma maneira um pouco externa, digamos assim, ou não dentro da operação, pode sim observar e se aproveitar no bom sentido, naturalmente, delas, né? Essa omnicanalidade Exato. é fundamental, né, para todas as empresas, principalmente nos dias de hoje. E quero sublinhar algo que o Eduardo trouxe lá no início, que é justamente a educação, né? Se a gente tiver esse tipo de conteúdo na educação básica das pessoas, né, seja empreendedorismo, inovação e tecnologia, eventualmente educação política, a gente tem uma preparação melhor das pessoas, claro, para os mercados de trabalho, né, para o mercado de trabalho em suas diversas áreas. Eduardo, ainda olhando para o futuro, além dessas questões, há algo que a Equinix e você... Equinix e você estão enxergando também e já trazendo, são mercados de fora do país ou tecnologias sendo desenvolvidas aqui mesmo no Brasil? Como está hoje esse mercado aí, pensando também para o futuro 5, 10 anos? O que eu tenho visto, basicamente, é a vinda, através da Equinix, de muitas empresas de conteúdo, como Disney, Netflix, etc., que vieram através da Equinix para o país. Mesmo porque você precisa estar perto dos clientes para você ter performance melhor em relação à latência, etc. Enquanto base da economia digital, né, uma empresa de infraestrutura digital, como nós nos chamamos, eu vejo uma mudança grande no aspecto cultural e de consumo, né? Hoje, as gerações mais jovens, e eu converso muito com elas aqui, eu sou um dos únicos que ainda assiste televisão, bastante televisão. Elas assistem YouTube, elas têm as suas conexões com o YouTube, isso mostra um comportamento diferente no mercado. Mas isso a gente tem que prestar atenção, por exemplo, a televisão não vai acabar, de jeito nenhum. Nós pensamos num passado muito próximo que as rádios iriam acabar. E hoje as rádios, elas conseguiram ter um protagonismo assim, e retomaram um mercado muito grande, e vocês são as provas vivas dessa mudança de comportamento. Porque há anos atrás, se você perguntasse por um desses gurus da internet, eles diriam: olha, eu não sei bem sobre o futuro das rádios. Hoje, com essa digitalização, com várias plataformas, com a multiplataforma, você assiste o mesmo programa no Facebook, você assiste no YouTube e você assiste na televisão. Então o conceito mudou, mas isso não quer dizer que esses mercados acabem. Eu tenho para mim que o consumo de dados ele vai crescer exponencialmente para os próximos anos. A Second Life ela vai virando uma realidade muito maior. As pessoas hoje, elas deixaram de ter amigo para ter seguidores. Então, essa convivência, eu acredito que ela atinge um meio termo, mas ela deve crescer muito mais do lado digital nos próximos anos, até que ela atinja um platô de convivência maior entre as pessoas, porque as redes sociais, elas proporcionam uma convivência, uma experiência digital que às vezes acaba te enganando em relação ao seu comportamento. Então você pega, por exemplo, o metaverso, tem gente comprando bolsa de $20 mil digital e virtualmente. Então esse tipo de comportamento eu acho que ele vai assentar, mas ele vai ter um pico muito grande ainda, que as pessoas ainda estão muito, e nós aqui brasileiros especialmente, usando as mídias sociais e crescendo cada vez mais o consumo dentro dessas redes, né? Então, esse tipo de comportamento ele vai crescer muito e isso vai gerar muito tráfego dentro dos data centers, acreditem. E aí, Ricardo, para você, os próximos 5, 10 anos dentro desse cenário desenhado até pelo Eduardo? Tem 2 pontos que eu quero trazer, até vou fazer uma brincadeira, porque aconteceu uma situação hoje, quando eu estava logo cedo correndo no parque. O primeiro deles é quando o Eduardo fala das mídias tradicionais, apesar de eu naturalmente estar muito conectado e faço parte do conselho de um núcleo que é digital,
Eu ouvi muito quando estava na TV, pô, mas você vai trabalhar na emissora tal, etc e tal. Vale sempre lembrar o seguinte, quando a gente fala que um vídeo no YouTube tem 1 milhão de visualizações, é realmente impressionante, né? Um ponto na TV aberta significa aproximadamente 750 mil pessoas por minuto. E tem programas fazendo 20, 30 pontos de audiência, significa que por minuto tem 20, 30 milhões de pessoas assistindo aquele determinado programa. Então, elas são mídias, claro que importantíssimas, claro que fundamentais, claro que aquilo é o futuro e talvez até a forma de consumir, né? O on-demand vem naturalmente para ficar, mas as mídias tradicionais, o rádio, a TV ainda tem muita credibilidade, não há a menor dúvida, e muita penetração quando você fala de mídia de massa. E a outra que o Eduardo falou, que essa é a brincadeira, é que as pessoas hoje se conhecem, né, Eduardo, no meio digital. E aí estava correndo com a minha mulher no parque, passou uma moça que estudou com a gente, inclusive no colégio, e não nos cumprimentou. E é a nossa amiga na rede social e curte sempre aquilo que a gente posta. Então, a gente fica às vezes constrangido, né? Talvez ela ficou constrangida. Depois ela manda um oi pelo Instagram. Depois manda um oi pelo Instagram e diz que viu no parque. Então, esse movimento, claro, que é natural das novas gerações, mas eu acredito que num determinado momento a gente vai ter que voltar de alguma maneira a ter um convívio um pouco mais próximo, humano, em última análise tátil. Vamos lá, né? Que aí, trazendo para a relação pessoal, é o híbrido, né? A gente falava da relação de trabalho. Então, assim, você pode ter a sua vida no ambiente digital, mas também ter a vida no offline, né? Aproveitar no parque, correr no parque, mas também encontrar e parar a corridinha ali para cumprimentar alguém, né? Exatamente. A melhor coisa que aconteceu esses dias até, Felipe, fui a convite da DVB, tem um espetáculo aqui no Teatro Positivo em Curitiba, e aí por ser um espetáculo que envolvia muitas luzes, etc., era proibido o uso de celular. Momix, exatamente. Aliás, fantástico, quem nunca foi, vale a pena Também fui assistir. Mas realmente fazia muito tempo que eu não curtia de verdade um show. Quer dizer, o fato de não poder usar o celular, claro que gera aquela ansiedade, mas ninguém vai ficar sabendo o que eu estou fazendo, mas é mais ou menos por aí. Mas foi um show que eu realmente aproveitei e fazia tempo que eu não fazia isso. Então, é legal você ter o seu momento de introspecção, de curtir, seja cultural, seja pessoal, seja em qualquer frente. A gente precisa um pouco fazer essa reflexão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a gente caminha pro fim aqui do episódio. Eduardo, eu quero deixar, na verdade, 2 perguntas aqui, né? Uma para o Eduardo e uma para o Ricardo, e depois para a gente finalizar também com algumas referências, assim, do que vocês consomem, né? De informação, quem são as referências, até para a gente compartilhar com quem nos acompanha aqui nesse podcast. Mas, para você, Eduardo, o que você que é presidente, né, de uma gigante global na área de tecnologia, o que é o sucesso? A gente consegue definir o sucesso hoje? Como você define o sucesso? Olha, eu acho que você parte do princípio que você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Então, o sucesso é trabalhar com o que você gosta. Isso, para mim, é claro e cristalino. Então, se você trabalha com o que você gosta, você já parte da premissa que você não está gastando o seu tempo. Você está investindo o seu tempo em algo que te realiza. Então, essa é a principal premissa para mim de vida em relação ao sucesso. Sucesso é fazer o que você gosta. O resto, ele vem junto porque você tem o prazer de realizar alguma coisa que te traz um retorno emocional, que te deixa consistente, que você consiga trafegar entre os outros relacionamentos que você tem. Bem, é isso para mim. E para você, Ricardo? Olha, dentro do universo que eu trabalho, eu acho que nada é mais gratificante, nada mais me deixa mais feliz do que poder participar da carreira das pessoas, né? Então, o meu sucesso ele é através do sucesso de outras pessoas. Isso que eu acho que é gratificante. Eu acho que isso traz para a gente uma conexão, ainda que indireta, com todas essas pessoas que acabam passando pelas nossas empresas e tudo. Mas é isso, é ter sucesso através do sucesso dos outros. Perfeito. E assim, tem uma frase, acho que eu ouvi do Nizam Guanais, que é assim, não basta ser uma pessoa de sucesso, você precisa ser um sucesso de pessoa. Então, é importante que você também tenha um propósito fora do âmbito profissional, né? Então,
Eu acho que tudo isso faz parte do nosso mundo aí. Exatamente. E falar que vocês, para mim, é um sucesso, porque é muito bom bater esse papo, é muito bom a gente externar, é muito bom a gente falar de tecnologia. Então, eu acho que compartilhar informação é parte do sucesso de todos nós aqui. Legal, muito bom. Eduardo, conta pra gente um pouco, pra gente finalizar aqui, o que você consome, né? É podcast, é YouTube, é TV, quais são as referências, indicação de livro ou de autores. Traz pra gente, compartilhe um pouco, assim, o que te inspira, até pra gente, né, pra quem tá acompanhando aqui também, procurar saber mais sobre o que te inspira, enfim, e como você consome informação. Eu consumo muito Patrick Lencioni, que é um autor que ele me inspira muito. Basicamente, ele fala sobre times, como construir times, ele fala sobre estrutura de reuniões, ele dá um sentido muito prático a partir de pesquisas que ele faz em corporações. Então, ele vive a corporação dentro de um tempo e ele acaba desenvolvendo os livros dele em cima dessas experiências que ele tem. Existe um livro que chama 5 Disfunções de um Time, eu acho um livro fundamental para os gestores, eu sempre aconselho aqui. Um outro autor que eu sempre consumi muito é o John Gordon também, que ele fala sobre a experiência de sucesso dentro das corporações e na convivência. Então, é um autor americano também que eu gosto muito. E o Jim Collins, que fez Great by Choice, Good by Choice e outros livros aí que eu li muito. Tem um speaker que eu sempre convido e virou quase nosso sócio, que inclusive acho que ele mora em Curitiba, que é o Arthur Igreja, e que eu ouço muitos podcasts, as entrevistas dele. Então é um speaker que eu aconselharia a todos experimentarem também. Ele é vanguardista, ele tem um discurso dinâmico e futurista muito legal. Excelentes nomes, inclusive Jim Collins, né? Empresas Feitas para Vencer, um clássico também, né, do empreendedorismo. O Arthur Igreja mora em Curitiba realmente, agora ele está bem imerso, inclusive, nessas inteligências artificiais generativas, né, e discutindo muito isso. Ele traz, né, essas discussões de novas tecnologias. Ricardo, referências, quais são as referências, o que te inspira hoje? O Eduardo falou vários aí que eu admiro muito. Eu tive essa felicidade, essa oportunidade, eu falo que é mais que um MBA, de ter através do programa, ter o convívio com essas grandes lideranças brasileiras, a Luísa Trajano, o Eduardo, e tantas outras que passaram pelo programa. Até fiz um comentário agora que me lembrei, fiz uma analogia do Paulo Junqueiro, foi uma resposta dele, que é o presidente da Sony Music, né, quando ele respondeu para mim o que era o sucesso. Agora, tem um podcast que eu acho muito legal, que é o Desobediência Produtiva, do Ivan Moré. Né? Ele traz um conteúdo diferente, aliás o nome já é legal, né? Desobediência Produtiva, e ele traz, o Ivan, um cara que foi jornalista, trabalhou em grandes emissoras e está fazendo um trabalho muito interessante, está disponível nas plataformas de podcasts em geral. É um podcast que vale a pena ouvir. Né? E tem o do Líder S.A. lá também, que está disponível até hoje, fui fazendo um jabá aqui. Legal. Eduardo, obrigado pela participação, desejo sucesso, inspiradora a sua participação aqui, todos esses insights e tendências que você traz e também as referências. Muito obrigado, viu? Obrigado vocês, é sempre um prazer estar com você, é um prazer, Felipe, muito obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, estou sempre à disposição de vocês e espero um convite aí, um novo convite para estar com vocês, sempre um prazer. Com certeza. Ricardo, obrigado da mesma forma, sempre tua parceria próxima aqui nossa, então obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos da DVB, o nosso presidente, o Cláudio, agradeço muito você, é uma honra ser teu colega de trabalho na associação. O Eduardo, eu não tenho palavras para falar, eu acho que ele é um exemplo de liderança, talvez um dos líderes dessa envergadura mais simples e mais acessíveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Realmente, Eduardo, você para mim é uma inspiração, viu? É um prazer compartilhar esses momentos contigo. Muito obrigado. A contrapartida é verdadeira, meu amigo, pode acreditar. Muito obrigado. E o Ricardo e eu vamos marcar um café em São Paulo, hein, Eduardo?
Quando vocês quiserem, a gente marca um jantar e tomamos um vinho, tá? Maravilha. Vai ser fácil pegar ele, porque depois eu vejo no Instagram, ele tá sempre viajando. Tava chegando em Miami esses dias, vai para tá sempre mundo afora, mas vai ter certamente essa oportunidade. Quando vier a Curitiba, vai ser um prazer te receber aqui naturalmente, né? Eu vou com certeza. Esse ano eu prometo que eu vou. Combinado. A gente faz um ao vivo. 3. Ótimo. Combinado. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Obrigado, Ricardo. Importante trazermos, né, essas tendências dos produtos digitais, das novas tecnologias e principalmente para onde caminha esse setor, esse mercado, né, e a passos largos com inovações dia após dia. Agradeço também a parceria aqui do Grupo RIC, rapaziada aqui presente. Valeu, muito obrigado. Esse projeto que a gente grava aqui, o podcast do NFT nos estúdios da Jovem Pan aqui em Curitiba, e também obrigado pela audiência. Se você tiver insights, participação, ideias, críticas também, nos procure nos canais da ADVB, muito importante a sua participação. E não perca outros episódios do podcast do NFT, o Núcleo Futuro e Tendências da ADVB. Até a próxima.